Hoje, neste episódio da Sabedoria Universal, a história do homem através da biografia, o nosso homem é uma mulher. Vamos aprender a lição de Helen Keller. Nenhuma grande mulher vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. A envolver a figura de Helen Keller, há uma auréola de admiração que a assombrosa história de sua vida bem justifica. Cega, surda e muda, desde os primeiros anos da infância conseguiu superar esta terrível inferioridade e tornar-se uma das mais famosas personalidades do mundo contemporâneo. A sua vida constitui um estímulo extraordinário não só para os cegos, mas também para toda a humanidade. Ao visitar o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, crianças das mais distantes aldeias acorriam ao saudá-la gritando pelo seu nome, que mesmo antes do aparecimento do rádio, do cinema, da televisão e da internet, tornara conhecida nas regiões mais longínquas do planeta Terra. Embora este tipo de reações a comovesse, Helen Keller não gostava que a distinguisse dos outros seres, pois considerava que o cego deve viver e trabalhar como qualquer pessoa e com o peso das mesmas responsabilidades. Aos 10 anos, Helen lia com avidez pelo método Braille e conseguia comunicar com os semelhantes através do alfabeto dos mudos, que é a linguagem de sinais, como conhecemos hoje. Durante a primavera desse ano de 1890, ouviu falar de uma moça norueguesa, cega, surda e muda, que aprendera a falar. Imediatamente, soletrou nas mãos de Anne Sullivan, sua preceptora. Tenho que falar. Ele levou Helen à escola de surdos, Horace Mann, em Boston. Sem perda de tempo, a diretora Sarah Fuller começou a trabalhar com a sua nova aluna. Primeiro passou a mão de Helen pela parte inferior do seu rosto, colocando-lhe o dedo dentro da boca para que ela sentisse a posição de sua língua, dos seus dentes e o movimento do maxilar inferior e a traqueia. Depois, Sarah Fuller colocou a língua de forma a emitir som I e apoiou o dedo de Helen contra os seus dentes e outro sobre a sua garganta e repetiu esse som várias vezes. Assim que terminou esta experiência, os dedos de Helen, no dizer da professora, voaram para a sua própria boca e depois de colocar devidamente a língua e os dentes, ela emitiu um som tão semelhante ao dela que quase parecia um eco. A seguir, ensaiaram as vogais A, E, I, O, U e eles soube repetir com clareza. Resolveram então experimentar as palavras mamãe, enquanto tateava com os dedos as costas das mãos de Helen, indicando-lhe o comprimento relativo das duas sílabas. Ao cabo de algumas repetições, as palavras mamãe e papá saíram dos seus lábios corretamente, quase com doçura musical. Um dia, quando se dirigia para casa, após a 7ª lição, Helen voltou-se para Anne Sullivan e disse-lhe, num tom cavo e frouxo: já não sou muda.
ainda não tivera um mês de aulas e já era capaz de utilizar as palavras para exprimir o pensamento. Não é pequena proeza se nos lembrarmos de que Ellen, com exceção de balbúcios de beber, a atingir os 10 anos, sabendo apenas emitir sons roucos dos mudos. Aos 11, lição que recebeu de Sarah Fuller, foi apenas o prólogo da grande batalha que teve de travar pelo dom de falar. Durante semanas, meses, anos, lutou e trabalhou para aperfeiçoar a pronúncia. Ao longo de horas e horas sem fio, repetia palavras e frases, servindo-lhes dos dedos para captar as vibrações das gargantas que Anne Sullivan, os movimentos da sua língua e as expressões do seu rosto quando falava. Desde então, nunca deixou de conversar. Os que lidavam com ela verificaram que, aos 60 anos, a sua pronúncia tinha melhorado de forma notável. O seu domínio da palavra falada é considerada a maior vitória individual da história da educação no planeta Terra. Depois de alguns anos de treino, tornou-se perita em ler os movimentos dos lábios por intermédio das vibrações. Colocando o dedo médio sobre o nariz, o indicador nos lábios e o polegar na laringe do interlocutor, conseguia ouvir o que os outros dizem, especialmente se a voz de quem fala for clara e bem timbrada. Na sua opinião, Franklin Delano Roosevelt era, sobre este aspecto, a pessoa ideal. Utilizando o método das vibrações, ela pôde apreciar o humor das melhores tiradas de Mark Twain, recolher nas mãos a voz de ouro de Eurico Caruso e escutar os barqueiros do Volga na voz potente de Fyodor Chaliapin, que a envolveu nos braços para que ela não perdesse uma única vibração. Sacha Hefftes tocou especialmente para ela e Ellen pôde escutá-lo, pousando suavemente os dedos sobre o violino. Ouviu ainda Carl Sandburg recitar versos e interpretar velhas canções folclóricas à guitarra. Quando a mão sobre um piano detectou linhas melódicas trêmulas ou torrenciais, também conseguiu aperceber-se de alguns sons do rádio através das vibrações produzidas pelo aparelho. A luta contra as trevas que rodeavam começou no ano de 1886. Tinha ela apenas 6 anos. Vejamos como Ellen Kellen nasceu. A 27 de junho de 1880, na pequena cidade de Tuscambia, estado de Alabama. Aos 19 meses, foi uma criança normal a quem as flores, o voo das aves e o jogo contrastante da luz e das sombras pareciam encantá-la. Com aquela idade, contraiu uma febre que lhe afetara o cérebro e o estômago. Foi quase dada como um caso perdido, mas a febre acabou por desaparecer quanto tão rápida e inesperadamente como surgira. Depois disto, a mãe de Ellen começou a notar que a sua menina não fechava os olhos quando tomava banho. Consultado um oculista, em breve se soube que Ellen era cega. Em seguida, a infeliz mãe reparou que Ellen não reagia às badaladas mais violentas de um sino. Era também surda. Naturalmente, ao fazer 3 anos, foi também dado como muda, tendo mesmo esquecido
as poucas palavras que balbuciava aos 18 meses. Ele cresceu regularmente, tornando-se uma criança forte e bem constituída. Porém, o seu caráter, originalmente meigo e calmo, dissolvia-lhe em terríveis ataques de cólera. Sempre que não conseguia fazer-se entender, era acometida por frenéticas crises de raiva, atirava-se ao chão e rompia um incontrolável e angustiante alarde. As suas maneiras à mesa eram horríveis. Nunca levava a cara, nem atava os sapatos. Anos mais tarde escreveu: sentia-se que mãos invisíveis lhe prendiam e faziam esforço desesperado para lhe libertarem. A mão impotente perante tanta violência cedia-lhe em tudo. Ellen tinha uma enorme força interior, em vez de apatia que normalmente caracteriza as crianças triplamente deficientes. Quando a mãe de Ellen se encontrava à beira do desespero, leu por acaso o livro American Notes, de Charles Dickens, a história de Lauren Brigman, uma menina de Nova Inglaterra, também cega, surda e muda, em cuja mente Samuel Clyde Hall, diretor do Instituto Perks, tinha conseguido penetrar. Ela foi então levada a Michael Anagonos, sucessor de Dr. Hall. Anagonos recomendou para a preceptora uma jovem irlandesa recém-diplomada. Chamava-se Anne Sullivan. E foi ela, a inseparável companheira de Ellen, durante meio século. Anne Sullivan era filha de imigrantes irlandeses e a sua infância estava repleta de cenas tão horríveis como a que descreveu. Charles Dickens nas suas obras. O pai, sempre bêbado, batia-lhe, passou fome, foi maltratada e desprezada e, finalmente, abandonada no hospício do Estado. Ingressou na instituição Perks em 1880, cega em consequência de tracoma, recuperou a vista depois de lhe terem feito 2 operações, mas nunca deixou de sofrer dos olhos. E nos últimos anos voltou a perdê-la. Ao chegar no Alabama, Anne Sullivan ficou surpreendida com o aspecto atraente e a inteligência que irradiava do rosto da pequena Ellen. Esta correu para ela logo que Anne desceu da carruagem, tateou-lhe o vestido e a cara e quis lhe abrir a mala. A mãe tentou detê-la, o que provocou uma cena já na entrada de casa. Anne ficou, então, tirou da mala uma boneca que lhe enviaram os alunos da instituição Perks e deu-lhe. Depois de Ellen, a quem a boneca acalmou imediatamente, ter brincado um bocado, Anne Sullivan soletrou na mão a palavra B-O-N-E-C-A. Isto que era para a criança uma coisa insólita. Atraiu a sua atenção e estimulou imediatamente a tentar imitar todos os movimentos do dedo. Foi este o primeiro esforço consciente que Anne Sullivan deu para ensinar a sua discípula. Quando Anne Sullivan quis guardar a boneca, Helen encolerizou-se e provocou uma cena horrível. Como primeira medida, a professora decidiu separá-la dos seus perturbados pais e foi viver com ela numa casinha ao lado.
Durante vários dias travou-se entre ambas uma feroz batalha de vontades. Foi uma luta física e mental de que Anne Sullivan triunfou, ainda que por várias vezes tivesse tido que dominar pela força e aprender durante horas para vencer a tenaz resistência da garota. Seu espírito inquieto tateia nas trevas, comentava a professora. As suas mãos nunca educadas, nem satisfeitas, destroem tudo quanto tocam. Porque não sabe o que hão de fazer as coisas. Anne Sullivan, em pouco tempo, pôde observar que a sua pupila possuía já várias maneiras de exprimir os seus desejos. Se queria um gelado, movia a mão, como que acionar a manivela de uma imaginária sorveteria. Para pedir pão com manteiga, fazia o gesto de cortar a fatia e untá-la. Quando queria, aludia ao pai, fazia o gesto de pôr os óculos. Aprendeu a embalar a boneca imitando um som melancólico com os lábios. Mas aos quais chegava docemente com os dedos. Além disso, aprendeu a soletrar novas palavras na linguagem manual. Ao fim de 2 semanas, um raio de luz despontou. A preceptora levou-a junto do fontanário e acionou a bomba para encher um jarro d'água. Quando a água começou a cair no jarro e sobre a mão direita da menina, Anne soletrou a palavra A-G-U-A na outra mão. A palavra tão imediata, a sensação da água fria que lhe corria sobre a pele, pareceu surpreendê-la, escreveu Anne Sullivan. Deixou cair o jarro e ficou com que em êxtase. Uma nova luz iluminou-lhe o rosto. Ellen recorda este acontecimento da seguinte maneira: fosse como fosse, o misterioso segredo da linguagem resolveu sê-la naquele instante. Descobriu que a água significava aquela coisa silenciosamente fresca que lhe tinha ocorrido nas mãos. Aquela palavra viva acordou o seu espírito, deu-lhe a esperança, a alegria de pô-la em liberdade. Ellen regressou à casa em visível estado de agitação. Tocava em tudo. Ao andar, e tudo queria saber o nome. O chão que pisava, os gradeamentos, as sabes, a bomba d'água. Agora sabia que, já que a cada coisa cabia um nome, queria conhecê-lo. No espaço de poucas horas, aumentou seu vocabulário com 30 palavras novas. Daí em diante, a sua educação continuou com uma rapidez surpreendente. Anne Sullivan ensinou-lhe a ler frases curtas que iam colocando numa espécie de caixilho depois de cada palavra separada, recortada em cartão, de ter colado ao lado do objeto repetitivo. Por exemplo, a boneca está na cama. Quando os seus dedos se pousam sobre a palavra que conhece, escreveu a dedicada professora, ela grita de alegria, abraça-me e beija-me. Um dia, dei-lhe a minha ardósia braille para distrair e momentos depois estava a escrever letras. Eu não imaginava que Ellen soubesse o que era uma letra. Ao fim de 3 meses, Ellen sabia mais de 400 palavras e muitas expressões. Durante todo aquele verão, professora e aluna continuaram os seus exercícios, que se prolongaram durante horas,
umas vezes dentro de casa, outras ao ar livre. Aprendeu a distinguir o louro silvestre da madressilva e um porco de uma galinha. Para lhe ensinar geografia, Anne Sullivan fez mapas de argila em relevo, servindo-lhe de cordéis e pequenas estacas para representar o Equador, os meridianos e os polos. Por meio de pontos enfiados, divididos em grupos, ensinou-lhe a contar e utilizou os pauzinhos que se usam nos jardins, escolas, para lhe fazer aprender a somar e a subtrair. Em esta, a única matéria que não agradava à criança, dentro em pouco tempo, escrevia a lápis magnificamente. Depois de um mês de exercício, escreveu a uma prima com uma carta em letra bem legível e irrepreensível na ortografia. Quando Ellen completou 8 anos, a preceptora levou à instituição PEX, onde se lhe abriu um novo mundo. Aí dispunha de livros escritos em braille e podia desfrutar de companhia de outras crianças que conheciam o alfabeto manual. Depressa, despertaram nela capacidades excepcionais. Estudava sistematicamente geografia, aritmética, zoologia, botânica e dedicava-se à leitura. Esses dias foram de grande progresso mental para ela. Quando viajava com a preceptora, esta soletrava-lhe na mão descrições do que ia vendo, os montes, os rios, as aldeias e as cidades, o aspecto das pessoas e o seu modo de vestir. Passaram o verão na praia, em Cape Cod. E Ellen aprendeu a nadar, mas o seu primeiro contato com o mar proporcionou-lhe uma grande surpresa, pois ninguém pensara em dizer-lhe que a água do mar era salgada. Aprendeu a remar, a montar a cavalo e a andar em bicicleta de 2 lugares. Ellen tornara-se então uma moça alta, graciosa, cheia de encanto e de espírito. O passo seguinte seria a educação universitária. Preparou-se para ela com a meticulosidade com a qual a caracterizava. Entrou para o colégio feminino em Cambridge, no estado de Massachusetts, onde recebeu uma instrução intensa, tendo Anne Sullivan sempre ao seu lado para lhe dar as lições na mão. Em 1900, matriculou-se em Huddersfield. Era uma pessoa que, com uma tripla incapacidade física, ingressara numa instituição de estudos superiores. A universidade, porém, decepcionou-a. Avançava nos estudos, mas faltava-lhe tempo para meditar. Não podia tomar notas durante as conferências porque tinham as mãos ocupadas para ouvir. Uma vez chegada em casa, anotava o que conseguia recordar. Servia-lhes de método Braille para o estudo da álgebra, da geometria e da física, mas não tinha tendência para as matemáticas. Os exames eram, a meu ver, dizia ela, pesadelo. Não obstante, havia algumas disciplinas de que gostava muito. E tanto ela como a sua professora se dedicavam a estudá-las com grande aplicação. Conseguiram obter livros de Braille, vindos da Alemanha e da Inglaterra, e lia neles até ficar com os dedos em sangue. Em 1904, licenciou-se com menção honrosa em inglês. Tinha então 24 anos
e começaram a chover sobre si convites para se apresentar em público e para colaborar em várias revistas. Foi-lhe pedido que assistisse à exposição de São Luís em 1904 com o propósito de despertar o interesse universal pela educação dos cegos e surdos. No dia em que apresentou, porém, foi impossível conter a multidão que, ansiosa por vê-la de perto, lhe rompeu o vestido, arrancou as rosas do chapéu. Quando decidiu proferir conferência, quis receber lições especiais de um professor de música. De novo, se lançou numa luta extenuante, agora para regular o timbre de voz. Por sua vez, as cordas vocais sucumbiam ao esforço e a baixava ou subia sem que ela pudesse dominá-la. A chuva, o vento e o pó, com a excitação nervosa, afetava-lhes a garganta. Apesar de tudo, em 1913 fez o seu primeiro discurso em público. A mente, Gelo Seme disse mais tarde, rezou uma oração, mas as palavras não lhe saíram da boca. Por fim, conseguiu soletrar um som que lhe soou como um disparo de canhão. E as pessoas que escutavam disseram-lhe que fora apenas um murmúrio. Posteriormente, ela e a sua professora apresentaram-se várias vezes em público. Anne Sullivan explicava como tinha procedido a educação de sua discípula. Depois ela falava um pouco e terminava sempre com a frase: "Eu já não sou mais muda". Em 1914, empreendeu ambas a primeira de uma série de grandes viagens transcontinentais, com o objetivo de fazer conferências. Juntou-se-lhes na qualidade de secretária e a admiradora uma jovem escocesa, muito ativa e dotada, chamada Polly Thompson. Desta forma, elas foram a Hollywood filmar a película Deliverance. Depois, tomaram parte num sóbrio espetáculo de variedades em Palace de Nova York, onde Kellen fez grande sensação. Ficou, aliás, encantada com essa nova atividade, que achava cheia de cor, de vida, de novidade. Sentia no rosto o entusiasmo do público. Agora, Helen Keller era já conhecida no mundo inteiro. Os seus livros tinham sido traduzidos em muitas línguas e adaptadas ao sistema Braille. Na terceira década do século XX, iniciou as suas viagens pelo Oriente, sempre interessada em melhorar a situação dos cegos no planeta Terra. Falava em seu nome e arranjou dinheiro para diversas associações de invisuais. Todos que haviam tido notícias sobre a sua vida afluíam desejosos de a verem. Era uma mulher culta, serena, capaz de fazer frente a qualquer emergência. Recebeu títulos honoríficos com decorações em diversos países do mundo. Mas a saúde de sua preceptora, de novo quase cega, piorava visivelmente. Já não podia seguir os passos da vigorosa Helen, dona de uma excelente saúde. Anne Sullivan morreu em 1953, pouco depois de ter suportado a última de uma série de operações nos olhos. Naquele ano, foi-lhe otorgada a Helen e a Anne a medalha Roosevelt, por feito de
cooperação do caráter único e altos significados. Helen Keller foi até sua morte em 1958 uma mulher profundamente espiritual. Era a sua fé que a acompanhava durante as horas de repouso, quando, terminadas as suas ocupações diárias, voltava ao profundo silêncio que só os cegos, surdos, mudos conhecem. Espero feliz a chegada do outro mundo, onde todas as minhas limitações cairão como guilhetas. Aí encontrarei e me encontrarei alegremente a um trabalho muito maior do que aquele que até agora conheci. No próximo episódio desta série O Saber Universal, a história do homem através da biografia, o nosso personagem é um carinha chamado Miguel de Cervantes e a sua obra imortal. Porque nenhum grande homem vive em vão. E a história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. Eu sou Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. E este episódio, como sempre, foi gravado ao vivo aqui na Academia Lato Senso do Instituto Icapuí Filmes. Muito obrigado e até a próxima.